vamos fazer uma aula de dança na quarentena? Bom, o tema dessa aula é falar um pouco sobre os movimentos que a gente pode realizar com o nosso corpo. Ou seja, vamos falar um pouco sobre os movimentos articulares. Existem muitas possibilidades de movimento que a gente pode fazer com o nosso corpo e é importante para a pessoa que dança, que quer dançar, saiba todos os movimentos que ela pode fazer, ou seja, ela ter essa consciência corporal dos movimentos que ela pode fazer com o corpo dela. Isso vai ajudar na criatividade também. Outra coisa importante que a gente vai fazer nessa aula é o aquecimento. Antes de qualquer atividade física, e na dança não é diferente, é importante fazer o aquecimento, certo? Vou falar daqui a pouco também sobre isso. A dança é uma arte bastante complexa. Por quê? Porque ela envolve muitos conhecimentos. Ou seja, uma pessoa que faz uma aula de dança numa academia, dessas que oferecem balé, jazz, etc., ela precisa estudar constantemente. Não só aprender passos e fazer de forma livre, não. Ela precisa ter conhecimentos do corpo mesmo, conhecimentos de anatomia, enfim, vários conhecimentos. E ela precisa praticar constantemente essas aulas. Ela não pode fazer uma aula hoje e daqui 15 dias fazer outra aula. Não. Ela precisa praticar, ela precisa treinar para o corpo dela entender como faz esses movimentos e cada vez aprimorar mais. Então, eu vou passar um pouco desses conhecimentos e aí vocês vão poder praticar aí na sua casa também e aprender um pouco mais sobre a dança, né? Como eu disse, a dança é uma arte bastante complexa, exige conhecimentos artísticos, exige conhecimentos científicos. Seja qualquer modalidade de dança, a pessoa vai precisar estudar, por exemplo, música, né? Expressão, então ela vai ter que ter conhecimentos teatrais também. E aí envolve muitas outras coisas, né? Entender como você vai escolher um tema, um figurino e combinar isso com a música, enfim. E como eu falei, precisa praticar, treinar o corpo, estudar o corpo de várias formas. É muito comum as pessoas que fazem, por exemplo, o balé também estudarem em algum momento outras modalidades, mas é importante que assim, se a pessoa dança um estilo de dança, ela vai focar mais naquele, mas é importante que ela tenha conhecimento de outras modalidades e pratique. Por quê? Assim ela vai ter um corpo para dança mais versátil, ela vai ter mais possibilidades de movimento. E não só isso, como eu falei, de ser uma arte complexa, é importante que a pessoa pratique outras coisas, por exemplo, alongamento, outras coisas que vão favorecer o treinamento corporal e evitar lesões no corpo, certo? Então vamos falar um pouco agora sobre as articulações. Vou explicar um pouco agora sobre o que são esses movimentos articulares que a gente pode fazer com o nosso corpo, certo? O que acontece? Tem partes do corpo que têm mais movimentos, podem fazer mais movimentos, combinar movimentos. Outras têm menos movimentos. Então, por exemplo, flexão e extensão do corpo. Vou dar um exemplo aqui, ó. O cotovelo pode flexionar e estender. Normalmente a gente fala dobrar e esticar, mas esse é o movimento de flexão e extensão. Assim também, nossos joelhos fazem flexão e extensão, certo? Ó, flexão, extensão. Aí temos outros movimentos, por exemplo, abdução e adução. Vou dar dois exemplos aqui, ó. Abdução, adução. O ombro também, ó. Abdução, adução. Abdução quando afasta, adução quando aproxima. Né? Tem gente que fala abrir e fechar, para ficar fácil de entender o movimento, né? Como eu estou falando com crianças aqui, para vocês irem entendendo. Um outro exemplo de movimento, ó, rotação. O pescoço da gente pode fazer um movimento de rotação. Até aqui. E volta. Para o outro lado também, rotação. É um exemplo de movimento articular. Outro movimento interessante é a circundução, que combina vários movimentos. Combina a flexão com a extensão, com a abdução e a adução. Combina vários movimentos. Eu vou dar um exemplo aqui com os ombros. Ó. Eu faço um movimento assim de circular. É a circundução. E aí, a gente tem alguns exemplos de movimentos articulares que eu falei. Bom, agora nós vamos fazer o aquecimento. O aquecimento ele é super importante antes de qualquer atividade física. E na dança não é diferente. Se for uma aula de dança, que você vai praticar muitos movimentos, treinar coreografias,
você precisa fazer o aquecimento, certo? Bom, o aquecimento ele é o quê? Nós vamos fazer vários movimentos, né, que vai elevando a frequência cardíaca, vai subindo a sua temperatura corporal, vai lubrificando as suas articulações, vai melhorando o funcionamento dos seus músculos, ligamentos e tendões e vai evitar que você tenha uma lesão corporal durante a sua aula, que às vezes chega a ser a aula de 1h30, 2 horas, dependendo do nível da pessoa, certo? Então, além de evitar as lesões, vai possibilitar que você faça movimentos com mais qualidade durante as aulas, ou seja, que os seus movimentos sejam melhores e mais bonitos também. Bom, coloquei uma música agora para a gente fazer um aquecimento. Vou fazendo os movimentos, você vai acompanhando e prestando atenção em todos os movimentos que você consegue fazer, ok? Bom, e é isso. Aqui a gente fez um pouco de um aquecimento, movimentamos várias partes do corpo, e isso é importante você fazer antes de iniciar qualquer aula, ok? Até a próxima aula!